Se você já deixou de fazer algo significativo, por medo de não conseguir, de falhar ou se frustrar, assista esse vídeo até o final, porque hoje eu vou te ensinar a usar a fé para vencer toda a barreira do medo. Meu nome é Gislene Amorim e se você gostou desse tema, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu compartilho algo novo e edificante para a sua vida. Hoje em especial, nós vamos ler a passagem que está em Mateus, capítulo 14, no versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. O contexto dessa história está entre os versículos 22 e 33 e narra o momento onde, após alimentar uma grande multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus ordena aos seus discípulos que atravessem o mar em um pequeno barco. E chegando já à noite, ele foi se encontrar com seus discípulos, caminhando por cima das águas. Naquele momento, havia uma grande tempestade. A palavra de Deus diz que as ondas eram altas e o vento era contrário. E os discípulos faziam o possível para conseguir terminar aquela jornada que foi uma ordem do Senhor. Nós sabemos que pelo menos 4 daqueles discípulos já eram pescadores e já estavam acostumados, com a vida no mar, já estavam acostumados a passar por dificuldades em alto mar. Porém, no meio daquela situação que já não era fácil, algo terrível ou inusitado acontece. Eles veem um homem caminhando por sobre as águas. E o terror, o pavor foi total. Eles começaram a gritar de medo porque eles não entendiam o que estava acontecendo. Até que Jesus se apresentou a eles. O medo, ele limita a nossa visão e nos impede de ouvir a voz de Deus. Mesmo depois de ouvir a voz do Senhor, eles não reconheceram que era Jesus. O medo continuou. E entra na história Pedro, ousado como sempre, e clama por um milagre. Ele diz assim: olha, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Aqui já fica a primeira dica para você vencer o medo, para você usar a fé para vencer o medo. Clame ao Senhor. Se você tem enfrentado uma situação difícil e ao invés de melhorar parece que piora, porque a situação dos discípulos não era fácil. Uma tempestade não é fácil. E de repente ainda vem um fantasma, vem alguém caminhando sobre as águas, vem uma situação pior ainda. A situação deles não era fácil. E naquele momento, com muita ousadia, Pedro clama ao Senhor por um milagre. Ele pede para viver o que ninguém nunca viveu. Antes e depois de Pedro, ninguém jamais caminhou sobre as águas. E naquele momento de pavor, naquele momento de medo, ele pôde viver uma experiência única com o Senhor. Só clama por um milagre quem tem fé. Só clama para que Deus faça algo na vida, aquela pessoa que acredita que Deus pode fazer algo na vida dele. E eu quero te dizer, meu querido, que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus quer te levar onde ninguém foi. Deus quer te fazer viver o que ninguém nunca viveu. Mas para isso, você precisa usar a sua fé. Você precisa colocar a sua fé em ação e clamar ao Senhor. Pedro clamou e a resposta de Jesus foi apenas essa: olha, vem. Jesus não explicou como que seria, Jesus não preparou ali o terreno, ele apenas disse vem. E mais uma vez, cheio de ousadia, Pedro foi. Pedro caminhou sobre as águas, olhando para o Mestre, indo de encontro ao Mestre, ele caminhou sobre as águas. E meu querido, Deus ele quer fazer isso. Deus quer fazer isso com você. Se você tem clamado por um milagre e você hoje já ouviu a voz do Senhor, já ouviu a direção de Deus, continua, fica firme, faz aquilo que o Senhor te ordenou, deixe o medo de lado, use a sua fé, coloque a sua fé em movimento, use a sua fé e obedeça ao Senhor, porque com certeza você vai viver algo maravilhoso que Deus tem preparado para você, porque a fé faz isso. O medo nos paralisa, mas a fé nos movimenta e nos movimenta ao encontro do Senhor. Nos movimenta para ter um encontro, uma experiência com Cristo. Quando você estiver caminhando em direção ao Senhor, mantenha o seu olhar em Cristo. Mantenha o seu foco no Senhor.
Porque quando Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para a circunstância, ele sentiu novamente o vento. Ele viu novamente a altura das ondas. Ele teve medo e começou a afundar. Quando você estiver vivendo aquilo que Deus tem preparado para você, foque o seu olhar em Cristo. Deixe o teu olhar fixo no Senhor, porque quando nós olhamos para as circunstâncias à nossa volta, nós afundamos. Quando você olha para as dificuldades da sua vida, você perde a força mesmo. Quando a pessoa olha para as adversidades, para tudo aquilo que elas têm que enfrentar todos os dias, elas perdem a força mesmo. Mas quando nós estamos com o nosso olhar focado no Senhor Jesus, nós vivemos milagres. E eu quero te convidar, eu quero te desafiar a não viver uma vida de medo, mas viver uma vida de milagres. E essa vida de milagre você vive somente caminhando com o Senhor. E olha, se em algum momento você começar a afundar, faça como Pedro, clame ao Senhor. Porque assim como Jesus rapidamente pegou Pedro pelas mãos, levou para o barco e acalmou a tempestade, se em algum momento da sua vida você afundar, se em algum momento da sua vida as suas forças forem embora e o medo tentar bater de novo na porta do teu coração, você pode clamar a Jesus, porque Ele vai te socorrer e aplacar toda aquela situação. A palavra de Deus, ela nos diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se viu, mas que se espera. Quando você tem fé, você não precisa ver as coisas começando a melhorar. Quando você tem fé, você não precisa ver a luz no final do túnel, porque na verdade a fé não está baseada naquilo que você vê. A fé não está baseada naquilo que você sente, mas sim naquilo que você sabe que Deus pode fazer. E olha, para Deus não existe nada impossível. Essas não são as minhas palavras, mas é a Bíblia que nos diz que não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Não existe problema que para Ele não possa ser solucionado. Entenda isso, movimente a sua fé, clame ao Senhor, seja ousado, porque esses dois pontos da fé nos faz movimentar, clamor e ousadia. Se está difícil, clame ao Senhor por uma solução. Clame com ousadia e viva aquilo que Deus tem preparado para você. Há uma frase que diz assim, olha, que a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, não sai do escuro e nem é abraçado. Fica na paz e que Deus te abençoe.